Palacetes decrépitos viraram os endereços de luxo em Lisboa. Em regiões antes desertas, foram instalados comércios espertos nos térreos dos imóveis históricos, para ativar a vizinhança. E foram estrangeiros que descobriram esse potencial desperdiçado em Portugal. Para quem sabe que marcas de luxo também passam de moda, veremos como Lisboa priorizou a arquitetura. Em vez de se morar em uma torre Paco Rabanne ou no edifício Pierre Cardin, lisboetas estrangeiros espertos disputam imóveis retrofitados pelo grande arquiteto Eduardo Souto de Moura. Arquitetura perene, que não envelhece. Neste episódio, o que é luxo em Lisboa. Há cerca de 15 anos, esta praça do Príncipe Real ainda tinha prostituição feminina e masculina. Era um lugar degradado. Não tanto quanto o Parque da Luz, aí em São Paulo, mas lembrava um pouco o antigo Parque Trianon, na Avenida Paulista. Também tinha narcotráfico, era uma área que as pessoas evitavam. E muitos desses palacetes ao redor estavam em mau estado. Foi uma área de nobres, da burguesia do início do século XX, mas esses imóveis ficaram grandes demais e caros, muito caros para se manter e restaurar. E veio uma crise, e outra. Bem, lembrava um pouco a nossa Florencio de Abreu, que é cheia de palacetes abandonados e que no máximo tem um estacionamento no térreo. Até que um empresário americano, que já tinha investido demais no restauro de Georgetown, em Washington, se casou com uma alentejana e começou a comprar imóveis aqui no Príncipe Real, à espera de que algum dia a economia de Portugal fosse engrenar. Como se trata de um investidor com visão de longo prazo, ele percebeu que se trouxesse varejo bom, restaurantes legais e não redes onde o dono está em outro país e não está nem aí para o que acontece no bairro, talvez o Príncipe Real não fosse melhorar. Como ele tinha um interesse de que o Príncipe Real se valorizasse, ficasse seguro e perdesse a má fama, então foi aí uma escolha cuidadosa. Marcas locais portuguesas, artistas locais, até chefes locais. E o Príncipe Real, de fato, virou aí um imã para o turismo mundial, não só agora português, porque virou uma área muito agradável. E já era. Foi uma área nobre, passou por uma longa decadência e agora está voltando a ser uma área nobre. Esses imóveis das grandes famílias burguesas portuguesas eram e são bastante caros de se manter e justamente foi essa valorização que permitiu que esses imóveis ficassem aí bem preservados. Há várias razões para a reabilitação dessa área. Lisboa foi pragmática, permitindo mais flexibilidade e liberdade de quem investisse nas reformas de prédios históricos e tombados. Muitas mudanças podiam ser feitas de fato. Os empresários tiveram visão e cuidado. Claro que é mais fácil encher de farmácias aqui ou de lojas da Oxxo e transformar num bairro genérico e deixar barato, vagabundo mesmo, o que podia ser muito especial, muito autêntico. E as pessoas vieram. Primeiro vieram as lojas, depois os turistas e agora moradores. Palacetes que eram de uma família, agora tem 10, 20 famílias no mesmo espaço. E este aqui atrás é o Palácio Faria, de 1892. Um dos imóveis aí mais bem-sucedidos nessa transformação do luxo lisboeta. Ele nasceu como um lugar luxuoso, era uma família só, esse palacete aí de 6 andares. E agora, aí depois de uma longa decadência, ainda estava nas mãos da família, mas não havia aí tanto dinheiro para se restaurar ou conservar um espaço tão grande, ele foi transformado em 6 apartamentos, de 250 a 400 metros quadrados. Sim, continua sendo luxuoso, mas há mais gente morando, mais gente pagando impostos, já gerou empregos
e certamente vai ter mais movimento de quando tinha aí apenas uma pequena família. Na classificação da importância histórica dos prédios em Lisboa, este aqui está no nível AAA. Então, esse prédio ele tinha que ser mantido por dentro e por fora, mas ainda assim, tanto a Prefeitura Lisboeta quanto os incorporadores fizeram aí, ou permitiram, algumas adaptações. As janelas, por exemplo, as originais continuam na fachada, mas elas não tinham nem o isolamento térmico, nem a vedação que existem hoje nas normas técnicas. Então é uma segunda janela coladinha atrás, bastante mais moderna. Há várias ideias justamente para juntar a tecnologia moderna e o conforto e respeitar um patrimônio histórico. Por exemplo, os registros de luz, de água, para os funcionários das empresas públicas conferirem o consumo, estão aqui no térreo, mas estão escondidas aí atrás de gradis muito bonitos, que são, aliás, originais e restaurados. Então, tudo que é feio, ou tudo que é apenas equipamento, foi belamente escondido e é um trabalho que a arquitetura portuguesa tem acertado muito. Esse Palácio Faria demonstra também as vantagens de se subdividir antigos palacetes e casarões muito grandes, que família nenhuma hoje em dia encara. E aí, com 6 unidades de 250 metros quadrados a 400, a gente imagina aí quantas casas no Jardim Europa, Jardim América, Pacaembu, Alto de Pinheiros, que estão caindo aos pedaços, ou estão com placas de vende-se e aluga-se há anos, podiam se beneficiar por um modelo desses. Um dos primeiros imóveis comprados pela East Bank aqui no Príncipe Real foi este palácio, Ribeiro da Cunha, no estilo neo-árabe. Final do século XIX, início do século XX, todo mundo quis aí buscar fontes históricas para fazer arquitetura, e esse neo-árabe, que os arquitetos da época odiavam porque era kitsch, caiu no gosto da Lisboa de então e na Lisboa de hoje. É um desses imóveis que na época não havia nem dinheiro nem interessados para gastar numa reforma milionária, então a ideia de ocupação foi comércio. E até hoje, 16 anos depois, ele ainda é um ponto de encontro de restaurantes, tem pizzaria, tem moda e hoje em dia, como ele for, tem marcas sustentáveis de moda aí. É um ponto muito badalado do comércio do Príncipe Real, é chamado de embaixada, mas em breve vai se tornar hotel. É nessa nova fase da economia portuguesa, em vez aí das pequenas lojinhas, vai ter um hotel, mas também com restaurantes, porque vai aumentar o fluxo dessa área. E a East Bank comprou vários imóveis ao lado, que também eram palacetes de famílias lisboetas, onde normalmente tinha uma família, e muitos deles vão virar apartamentos e escritórios. E quando uma economia está bombando, não dá para desperdiçar um monte de espaços, como a gente faz em São Paulo. Aqui, por exemplo, Lisboa, essa área que tem sido garagem nos últimos tempos, vai ser ocupada por restaurantes e bares do futuro hotel. E ali na frente tinha uma área de entulho. Sim, todos os casarões da região jogavam seus móveis velhos por aqui. E aí vai virar também mais uma área de restaurantes e bares dos prédios vizinhos. E aqui tem mais um projeto da East Bank, que é um antigo prédio na Avenida da Liberdade, do final do século XIX, e que virou agora um prédio comercial. Os 4 primeiros andares, incluído o térreo, foram alugados pela Dior. Este edifício da Alegria One é um edifício de reabilitação, uma obra da East Bank, que se optou por fazer uma reabilitação integral do edifício. Teve a demolição do interior, mas em termos de fachada há uma diferenciação do que é o original, que tem as janelas redondas, para a parte nova do edifício, que tem já marcado com as janelas retangulares. Tudo que é pedra foi feito pedra maciça, com o mesmo tipo de pedra do edifício, portanto todas aquelas alinhamentos do edifício, todas as varandas, foi utilizada a mesma pedra que existia e pedra maciça, ou seja, não há capeamentos, não há nada fingido aqui. Aquelas pedras lá em cima que se vê das varandas e das coberturas são pedras de 200, 300 quilos, até difícil de manejar para colocar lá em cima. Quantos andares, metros quadrados a mais o prédio ganhou? O prédio ganhou cerca de 700 metros quadrados a mais.
Uma coisa que você nos disse, não há estacionamentos. Acho que para o público brasileiro é ótimo ouvir isso. Por que não há estacionamentos e por que não impacta no preço do aluguel? Nós poderíamos ter optado pelo estacionamento no subsolo. O problema é que, para um edifício desta dimensão, o ter garagem não compensava a área de loja que se perdia. Portanto, o acesso para aceder à garagem ia desvalorizar o edifício. E há várias acessibilidades, há autocarros, há táxis, há o metro, portanto é muito fácil chegar aqui. Não pesa muito e hoje em dia há uma política cada vez mais intensa de não deixar entrar os carros na cidade. E, portanto, daqui a 15 anos ou 10 anos não vai fazer qualquer diferença não ter estacionamento, que as pessoas não vão poder trazer o carro para aqui. O que é melhor é que o luxo em Lisboa não precisa se manifestar em construções histéricas, bling-bling, com mais brilhos que uma árvore de Natal. Olha só esta cavalariça do século XIX, onde trabalhava um ferrador de cavalos. Imóvel tombado, mas que foi todo transformado com talento e as autorizações devidas. Hoje virou um residencial, neste ousado projeto de Antônio Costa Lima, no Altinho. Há um belo confronto entre o antigo e o contemporâneo, e as autoridades lisboetas permitiram. Afinal, prédio antigo não deveria virar cenário da Disney, congelado no tempo. As construções são dinâmicas e a cada século podem receber uma adaptação, sem sangue. E a arquitetura é tratada com tapete vermelho em Lisboa, e o resultado se nota em todo lugar. Por isso nomes como Souto de Moura, Álvaro Siza e o nosso Paulo Mendes da Rocha fizeram projetos de residenciais de luxo na cidade, intervindo em prédios históricos. Sim, Lisboa acredita que sua história e sua excelente arquitetura contemporânea sejam um luxo suficiente. Os lisboetas não caíram no conto de cidades desesperadas por status, como Dubai, Miami ou Cidade do Panamá, que uma marca de bolsa ou de carro possa dar luxo para um prédio. Só engana os incautos de sempre. Até porque moda envelhece rápido, é passageira, por definição. Boa arquitetura é perene. Não existe prédio Versace ou Lamborghini em Lisboa. Imagina morar na Torre Benetton, ou no edifício Fiorucci, ou no condomínio Chevrolet. Lisboa mostra que nem tudo está perdido no mercado imobiliário bem informado. Mas os lisboetas ainda reclamam muito da lerdeza das aprovações, de intervenções em prédios tombados. A gente sabe que quando a burocracia demora muito, ela afasta potenciais interessados, que vão achar mais seguro construir algo novo, do zero, em vez de ficar esperando. Mas, por enquanto, os pacientes portugueses estão fazendo aí milagres com seus prédios.